Olá, então vamos resolver aqui a prova do ENA, né? Do ingresso no Profimate para o ano letivo de 2024, né? Então essa prova foi realizada em 2023. Vamos resolvendo, fazer alguns vídeos, que vamos resolvendo 5 questões por vídeo, para não ficar muito extenso, e na ordem, aí é fácil de localizar a questão que se quer, né? E aí vamos fazendo essa solução, não só a resolução, né? Porque tem a resolução já escrita, mas alguma conversa sobre cada uma, tá? Então vamos começar aqui com essa primeira. Deixa eu ajeitar aqui a minha mesa. Tá? Lamento se o som não estiver muito bom. Tentei configurar melhor, mas dessa vez eu não consegui, ficou um pouco metalizado. Mas eu vou tentar falar com calma para conseguirem compreender, né? Então essa questão aqui tem a ver com os números racionais e irracionais, né? Os números racionais, vou representar assim, né? E os números irracionais. Bom, os números racionais eles estão dentro dos números racionais, né? Dos números reais, né? Os irracionais também é o que resta. Mas os racionais são definidos, né, como os números reais, que podem ser escritos como um quociente, né, de números inteiros, né? E aí a única restrição que a gente tem, evidentemente, que o denominador não pode ser zero, não pode dividir por zero. Então o que acontece é que tanto os números racionais quanto os números reais, né, eles formam um que a gente chama de corpo, né? Tem soma e tem multiplicação e tem todas as propriedades assim, usuais que a gente utiliza dos números reais, elas funcionam nos números racionais, né? Só a questão de limites que não funciona tão bem nos racionais. Esses aqui têm uma estrutura muito boa, né? Os racionais têm uma estrutura muito boa. Por exemplo, eles são fechados pela soma e pela multiplicação. Somo dois racionais tem um racional, multiplico dois racionais tem um racional. Agora, o que resta desse conjunto, né? Então a gente tem no caso aqui os reais, né? E os racionais são conjuntos bem estruturados. Né? Agora, o que resta aqui são os irracionais. E esse conjunto não é bem estruturado. Né? Ele não é fechado por soma e por multiplicação. Né? Não tem as propriedades assim que a gente pode trabalhar nele e tal. A gente tem o problema que a gente começa a fazer operações nos irracionais e sai fora deles. Né? Então essa questão aqui é basicamente sobre essa fundamentação. Né? Então, a soma de dois números irracionais sempre dá um número irracional. Então, não é muito difícil de verificar que isso não é verdade. Alguma experimentação, a gente pega o raiz de 2, que a gente sabe que é irracional. Se a gente somar com o seu simétrico, né, a gente vai ter zero, que é um número racional. Né? Então, isso aqui é falso. A soma de um número irracional com um número racional sempre dá um número irracional. Então, nesse caso, sim. Né? Como é que a gente justifica? Né? Se a gente tem um número irracional, e a gente soma com um número racional, chamado de x, o resultado vai ser um outro número irracional. Né? Uma maneira da gente justificar, da outro número irracional, é que se a gente fizer a diferença, né, e isolar para um lado o x, ele vai dar a diferença de dois números irracionais. Né? Perdão, eu me confundi aqui. Né? A soma de um número irracional com um racional sempre dá um irracional. Não. O que acontece? Vamos supor que não seja o caso. Né? A gente soma um número irracional com um número racional, e se a gente obtivesse um número racional, né, então a gente poderia isolar o número irracional e ter que o irracional é a diferença de dois números racionais. Né? Isso aqui não pode acontecer. Né? Não pode acontecer. Então, a soma de um número irracional e racional nunca pode dar racional, logo dá irracional. Tá correto. O produto de dois números racionais sempre dá um número racional. Então, a gente pode usar o mesmo exemplo do raiz de 2. Né? Se a gente multiplicar a raiz de 2 por raiz de 2, a gente vai ter um número racional. Né? Então, essa aqui é falsa também. Né? Portanto, a única verdadeira é a segunda.
Tá? Bom, vamos resolver então a questão 2. Aqui são desigualdades com retas, né? Então, antes da gente resolver, vamos fazer um pequeno apanhado aqui. Se a gente tem o seguinte, né? Vamos pegar uma reta genérica, né? AX mais BY igual a C. Né? Então, uma maneira da gente esboçar a reta AX mais BY igual a C é a gente fazer as duas substituições, né? Fazer x igual a 0 e y igual a 0. Então, se x igual a 0, se trata do eixo y. Né? Então, x igual a 0, a gente vai obter by, substituir aqui, né? By igual a c, ou seja, y igual a menos c sobre b. Se o y igual a 0, né, é no eixo x, então a gente vai obter ax igual a c, logo x igual a menos c sobre a. Então, aqui no y a gente tem menos c sobre b, e aqui no x a gente tem menos c sobre a. E aí a gente vai obter a reta passando pelos dois pontos, né? Então, tem 2 pontos, a gente tem a reta que por esses, a reta é única, né, que passa por 2 pontos. Agora, quando a gente tem uma desigualdade, para a gente saber, no caso, por exemplo, se a gente quer fazer ax mais by igual a, maior do que 0. Então, sempre que a gente tiver uma desigualdade, a gente vai ter uma das regiões, né? Uma das regiões. Então, uma maneira da gente testar se a gente está nessa região ou nessa, é testar, por exemplo, o que acontece com o 0, 0. Né? Então, a gente, no caso, mais 0 não, né? Maior do que 0 não, maior do que C, né? No caso. Maior do que C. A gente substitui, né? E verifica se isso aqui vai dar maior do que C ou menor do que C. Aí vai depender do C ser positivo ou negativo, né? Aqui ficou um pouco genérico, né? Mas vamos fazer aqui com o caso do exemplo, né? Então a gente tem a primeira reta, né? A primeira reta é x mais y igual a 5. Então se a gente substituir x igual a 0 e y igual a 0, a gente vai obter 5, né? Ou seja, esse 5 aqui e esse 5 aqui. Então essa reta aqui é a reta x mais y igual a 5. Certo? Então se a gente substituir, para a gente ver a desigualdade, a gente substitui o ponto 0, 0. O ponto 0, 0, 0 mais 0 é menor ou igual a 5, é verdadeiro. Então, tudo que está embaixo, aqui, né, vai satisfazer a desigualdade x mais y menor ou igual a 5, incluindo a reta. Né? E é claro que por eliminação, né, a outra é a outra reta. Né? Essa aqui é a outra reta, não precisa nem verificar. Então, se é menor ou igual a 8, basta verificar o 0, 0. Né? Substitui 0, 0, menor ou igual a 8, satisfez. Então, vai ser a região que está embaixo também, desse lado aqui dessa reta. Então, a única região que está nos dois é, evidentemente, a região 2. Tá? Vamos continuar aqui. Então, aqui a gente tem, né, Maria comprou uma cafeteira e quitou a dívida pagando R$180 um mês após a compra e R$200 2 meses após a compra. Os juros mensais são de 25% sobre o saldo devedor. O preço à vista em reais é quanto? Então a gente tem o valor presente aqui, vamos chamar de x. Esse aqui seria o preço à vista. Né? Então, como o juro é de 25%, né? 25% numa taxa unitária, por cento, né? Por 100, né? Então a gente vai dividir por 100, anda a casa duas para o lado, né? Vai ficar 0,25. Então o valor depois de um mês, né? Que era o preço à vista, vai ficar x mais esse 0,25x, né? É o juro que acrescentou, ou seja, vai dar 1,25x. Então esse é o tamanho da dívida nesse mês aqui, né?
um mês depois. Só que a pessoa quitou os R$ 180, né? Então, ela pega o valor da dívida e quita 1,25x, quita R$ 180. Mas, é o que ela deve agora nesse ponto, né? Só que aí, no mês seguinte, esse valor que resta aqui vai sofrer um novo juro, né? Então vai ser a mesma conta. O valor que eu tenho é juro composto, né? Isso aqui multiplico por 1,25 de novo, né? Então fica 1,25 vezes 1,25x menos 180. E aí, no segundo mês, esse valor aqui que eu obtenho isso, foi pago com R$ 200. Então, a dívida ali atualizada naquele momento era R$ 200. Tá? Então, basicamente, eu tenho que resolver isso aqui, né? Então, fazer as contas aqui, né? O que vai dar? Vai dar 1,25 ao quadrado vezes x. Eu vou fazer essa multiplicação, né? Então, eu vou pegar aqui 1,25 vezes 180. Eu estou somando 1/4 a 180, né? Então, metade dá 90, 1/4 dá 45. Então, somo vai dar 225. Como está negativo, do outro lado fica positivo, dá 425. Tá? Então, basta a gente resolver essa expressão, né? Leva isso aqui ao quadrado, depois divide, né? O valor aqui vai dar 272, tá? 272, só fazer essa conta. Bom, para a próxima questão, a gente está tratando de porcentagem, né? Então, assim como antes, a gente tem 25%, então 25%, a vírgula daqui, eu vou dividir por 100, vai andar, vai dar 0,25. 0,25 é o nosso famoso 1/4, né? Vou colocar 1/4. 50%, por sua vez, dividir por 100, vai ficar 0,50, né? Que é 1/2. Então, essa conta ali é 1/4 elevado a 1/2. 1/2 é a mesma coisa que dizer raiz quadrada, né? Podemos fazer a raiz quadrada, vai dar 1. Raiz quadrada de 4 é 2. 1/2 a gente acabou de ver quanto é que é? 50%, né? Então, aqui a gente vai ter 50%. Continuando então para a última questão desse vídeo, né? Deixa eu ver se está correto aqui. Bom, o que a gente tem? Michel tem à sua disposição 3 pizzas quadradas com medidas diferentes, mas todas de mesma espessura. Ele pode escolher entre comer apenas as 2 pizzas menores ou apenas a maior. Desejando comer o máximo possível de pizza, sem dispor de ferramentas para medir o comprimento de seus lados, mas de posse de um bom transferidor. Michel organizou as pizzas conforme mostra a figura. Tá, então vamos usar a lógica aqui da figura, né? A gente vai ter o lado A, o lado B e o lado C. Tá? Como se fosse um teorema de Pitágoras, né? Um triângulo retângulo. Né? Então o que acontece? No caso da gente ter um... Tá, então o que acontece? Como a espessura das pizzas é a mesma, o que importa só é a área da pizza, para saber se eu vou comer mais ou menos massa. Então a área dessa aqui é A ao quadrado, dessa aqui é B ao quadrado e dessa aqui é C ao quadrado. A gente tem que cuidar, na figura está indicando que essa aqui é o maior, mas se a gente, por exemplo, pegar isso aqui e aumentar muito para cima, o lado B e C vai superar o lado A, então vai inverter a figura. Então a gente tem que fazer uma restrição aqui, eu vou fazer uma restrição de que A seja o lado maior. Tá? Seja o lado maior. Então isso é uma restrição importante. Tá? Bom, aí o que acontece? Como a gente tem um ângulo variável aqui, como é que A ao quadrado, B ao quadrado e C ao quadrado se relacionam? Se relacionam, se fosse o teorema de Pitágoras, né, ângulo reto, daria A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Então, nesse caso do ângulo reto, a gente sabe que a soma da área dessas duas pizzas dá essa daqui. Só que uma generalização do teorema de Pitágoras, né, é quando eu tenho
a lei dos cossenos. Simplesmente tem esse termo a mais, né? Que no Teorema de Pitágoras dá zero, e aí dá essa expressão. Então, o que vai importar aqui é se esse termo aqui é positivo ou negativo, né? E para saber se isso aqui é positivo ou negativo, eu tenho que saber se o cosseno de alfa é positivo ou negativo. Então, o que acontece? Se o alfa for maior do que 90 graus, não, vamos colocar aqui, ó. Se o alfa dá 90 graus, é indiferente, né? Comer a pizza maior ou as duas menores é indiferente. Se o alfa dá maior do que 90 graus, significa que ele está mais para baixo, né? Então, o cosseno vai dar um número negativo, e isso aqui vai dar um número positivo. Então, o A ao quadrado vai ser maior. Se o alfa é menor do que 90 graus, então esse cosseno vai ser um número positivo, então isso aqui vai dar um número menor, né? Eu vou descontar uma parte. Então, o A ao quadrado vai ser menor que B ao quadrado mais C ao quadrado. Para ser vantajoso para Michel comer as duas pizzas menores, as duas pizzas menores é esse caso aqui. Tá? Duas pizzas menores tem que ser maior. Então, a gente tem que ter um ângulo que seja menor que 90 graus. Ou seja, um ângulo agudo. Tá? É interessante a gente reparar que menor que 60 graus também é vantajoso para ele comer as duas pizzas menores. Então, isso aqui com certeza é suficiente. Né? É suficiente para ser vantajoso. Mas não é necessário, porque eu posso ter um ângulo de 75 graus, que ainda é vantajoso, mas não cabe aqui. Então está pedindo necessário e suficiente. Né? Então tem que avaliar todos os casos. Tá?